Oi, gente, boa noite. Acabamos o livro de Jó, que foi até o capítulo 42, e vamos começar hoje a ler Salmos. A proposta é ler 3 capítulos por dia para terminar a Bíblia em um ano, sendo o começo da Bíblia, que é o Velho Testamento, o livro de sabedoria, que inclui Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e o final da Bíblia, que é o Novo Testamento, que a gente já está em Marcos, tá bom? Então, hoje em Gênesis 43, primeiro capítulo de Salmos, e Marcos capítulo 15. Vamos lá? Gênesis 43. Os irmãos José voltam ao Egito. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos seus filhos: Voltem e comprem mais um pouco de mantimentos para nós. Mas Judá lhe disse: Aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vocês não verão o meu rosto, se os outros irmãos não vierem com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimentos para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: Vocês não verão meu rosto e o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: Por que vocês fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: O homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como poderíamos adivinhar que ele nos dizia: Traga um outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir conosco, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: Se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso da terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem depressa a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácio e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. José aos pés dos seus irmãos. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve esses homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nos fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhes falaram à porta. E disseram: Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos este dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco, para comprar mantimentos. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: Que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou este tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José, lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia,
pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: O pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus me conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Sirvam a refeição. Sirvam a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Enquanto José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Ok, agora vamos para o primeiro capítulo de Salmos. O capítulo de Salmos, ele até tem uma escrita diferente, um transcorrer diferente das palavras, que na verdade é para cantar. Era para ser cantado, então eu vou tentar fazer uma voz mais doce. Salmos capítulo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurados é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos agora para Marcos capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, as principais sacerdotes entraram em conselho com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tomou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, e a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-os! Mas Pilatos lhe disse: O que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é pretório, e reuniu toda a tropa.
Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, o puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, saitavam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação de Jesus. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. E eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-se a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei do Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vejam, ele clama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, haviam muitas outras que tinham ido com ele até Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo de José a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E o rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém. Glória a Deus.